Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, nobres colegas vereadores presentes, né? Público aqui presente também. Nesse momento dou por aberta a sexta reunião ordinária do segundo período legislativo 2025, legislatura 2025-2028, biênio 2025-2026. Pedindo a Deus por sua proteção, eu convido a vereadora Sara Leandro para fazer a leitura do trecho bíblico e convido a todos a ficarem de pé em reverência à palavra de Deus. Livro dos Salmos, 139, capítulo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Amém? Amém. Nesse momento, convido a segunda secretária para fazer a leitura da ata das reuniões anteriores. Ata da quarta reunião ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Canhotinho, realizada no dia 26 de agosto, às 19 horas, sob a presidência do vereador Robson de Almeida Pereira. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 19 horas, reuniu-se na Câmara Municipal de Canhotinho, sob a presidência do vereador Robson de Almeida Pereira e secretariado pelos vereadores Sara Roberta Passos e Erivânia dos Santos Silva. Compareceram os vereadores José Carlos Ramos da Silva, Roberto da Silva Oliveira, Hernando Clarindo da Silva, Adelso José de Lima, Gereci Vicente Leite, Edenildo Antônio de Lima e Cláudio dos Santos Silva. Deixou de comparecer o vereador José Erivaldo Ribeiro da Silva. Havendo número legal de vereadores presentes, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou a vereadora Sara Leandro para iniciar os trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. Salmo, capítulo 46, versículo 1. Em seguida, realizou a segunda secretária, vereadora Erivânia, a proceder à leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma colocada em discussão, e não havendo quem usasse da palavra, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de todos os vereadores presentes. Autorizou ainda a primeira secretária, vereadora Sara Leandro, a proceder à leitura da pauta do dia, na qual constou as seguintes proposições. Mensagem número 13/2025 do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 13/2025, que dispõe sobre gratificação aos membros do Conselho Tutelar do município de Canhotinho e da outras providências. Mensagem número 14/2025 do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 14/2025, que dispõe sobre a criação de cargo de fonoaudiólogo no quadro de pessoal do município e da outras providências. Constou ainda a primeira discussão e votação do projeto de lei número 12/2025, que dispõe sobre alteração no anexo 1º da Lei Municipal número 1516/2009 e da outras providências da primeira discussão e votação dos projetos de lei números 13 e 14/2025, ora apresentados, bem como discussão e votação do plenário dos projetos de resolução a seguir. Número 14/2025, de autoria da vereadora Erivânia dos Santos, concedendo o título de cidadão canhotiense ao senhor Dr. Anderson Santos de Souza, número
15/2025, de autoria do vereador José Carlos Ramos da Silva, concedendo o título de cidadã canhotiense ao senhor João Bezerra Cavalcante. Número 16/2025, de autoria do vereador Hernando Clarindo, concedendo o título de cidadã canhotiense ao senhor Elisvaldo Gualberto de Souza. E número 17/2025, de autoria do vereador Hernando Clarindo, concedendo o título de cidadã canhotiense ao senhor Edivan Antônio de Oliveira. Em seguida, o senhor presidente autorizou a leitura da primeira, quarta ata da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, referente aos pareceres dos projetos de lei, números 12, 13 e 14/2025, e resolução números 12, 15, 16 e 17/2027. Em pauta, conclusão das comissões. Os projetos estão aptos a serem apreciados pelo plenário dessa Casa Legislativa. Não havendo mais matéria a ser lida, nem vereador inscrito a usar a palavra em grande expediente, o senhor presidente fez registrar voto do pesar pelo falecimento do senhor José Ramos Contente Alves, mais conhecido por Romildo do Espetinho. Na sequência, encerrou o expediente e passou para a ordem do dia. Em seguida, colocou em primeira discussão do plenário os projetos de lei, números 12, 13 e 14/2025, acima citados. Não havendo vereador a usar da palavra, foram colocados em segunda e última votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade de todos os vereadores presentes. Logo após, foram colocados em discussão do plenário os projetos da resolução, números 14, 15, 16 e 17/2025, acima mencionados. Não havendo vereador a usar da palavra, foram colocados em única votação, sendo todos aprovados por unanimidade de todos os ex-presentes. Não havendo mais matéria a ser discutida e nada mais a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião, marcando a próxima para esta mesma data, de conformidade com o artigo 112 do regimento interno dessa Casa Legislativa, para a segunda apreciação e votação dos projetos de lei, números 12, 13 e 14/2027, acima citados. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal, que após lida e achada por certo, será aprovada. Sala das sessões da Câmara Municipal de Canhotinho, em 26 de agosto de 2025. Ata da quinta reunião ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Canhotinho, realizada no dia 26 de agosto, às 20 horas, sob a presidência do vereador Robson de Almeida Pereira. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 20 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Canhotinho, sob a presidência do vereador Robson de Almeida Pereira e secretariado pelos vereadores Sara Roberto Passos Leandro e Erivânia dos Santos Silva. Compareceram os vereadores José Carlos Ramos da Silva, Roberto da Silva Oliveira, Hernando Clarindo da Silva, Adelso José de Lima, Genesi Vicente Leite, Edenildo Antônio de Lima e Cláudio dos Santos Silva. Deixou de comparecer o vereador José Erivaldo Ribeiro da Silva. Havendo número legal de vereadores presentes, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou a vereadora Erivânia para iniciar os trabalhos com a leitura de um trecho bíblico, livro de Salmos, capítulo 16, versículo de 1 a 4. Ficou adiada para a próxima reunião a ata anterior. Em seguida, autorizou a primeira secretária, vereadora Sara, a proceder à leitura da pauta do dia, na qual constou a segunda discussão e votação dos projetos de lei.
A seguir, número 12/2025, que dispõe sobre a alteração no anexo 1º da Lei Municipal número 1516/2009 e da outras providências, número 13/2025, que dispõe sobre gratificação aos membros do Conselho Tutelar do município de Canhotinho e da outras providências, e número 14/2025, que dispõe sobre a criação de cargo de fonoaudiólogo no quadro de pessoas do município e da outras providências. Não havendo mais matéria a ser lida, nem vereador inscrito ao usar da palavra no grande expediente, o senhor presidente encerrou o expediente e passou para a ordem do dia. Em seguida, colocou em segunda discussão do plenário os projetos de lei números 12, 13 e 14/2025, acima citados. Não havendo vereador a usar da palavra, foram colocadas em segunda e última votação, sendo mesmos aprovados por unanimidade de todos os vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser discutida e nada mais a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia 9 do mês de setembro, do corrente ano, às 19 horas, no mesmo local de costume. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal, que após lida e achada por certo, será aprovada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Canhotinho, em 26 de agosto de 2025. Coloco as atas em discussão. Não havendo que discutir, coloco as atas em votação, que permaneçam sentados os que aprovam e fiquem de pé os que desaprovam. Atas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento, convido a primeira secretária a fazer a leitura da pauta do dia. Obrigado. Sexta reunião ordinária do segundo período legislativo de 2025. Pequeno expediente, artigo 79, 74, leitura e discussão da ata da reunião anterior, apresentação de pareceres das comissões técnicas, sumário de proposições, papéis e documentos, apresentação das proposições, leitura de ofícios expedidos e recebidos e leitura dos pareceres. Proposições recebidas, mensagem 15/2025 do Poder Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 15/2025, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções para a celebração de contrato de consórcio público entre CONIAP e o município de Canhotinho e de outras providências. Proposições apresentadas, projeto de resolução 18/2025, de autoria do vereador Roberto de Filho, concedendo título de cidadão canhotiense ao senhor Severino Capitulino de Souza, Pajeú. Indicações, indicação 43/2025, de autoria do vereador Roberto de Filho, da Prefeitura de Santa Regional de Barros, solicitação para que seja construída cobertura das arquibancadas do campo de futebol do Bobozão na sede do município. Requerimentos de votos de aplauso e pesar não tem, ofícios expedidos e recebidos não tem, pareceres, artigos 168 a 174, ato das comissões ao projeto de lei do Executivo 15/2025 e ao projeto de resolução 17/2025. Ainda com a palavra, eu convido a primeira secretária a fazer a leitura das atas das comissões. Ata da 15ª sessão das Comissões Técnicas de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Canhotinho, realizada no dia 9 de setembro de 2025. Sessão realizada no dia 9 de setembro, às 16 horas, na Sala das Comissões Técnicas, com a presença dos membros das Comissões de Constituição, Justiça e Redação de Leis, vereadora Sara Roberta Passos Leandro, vereador José Carlos Campos da Silva, vereador Roberto da Silva Oliveira e vereadora Elivânia dos Santos Silva e do vereador José Livaldo Oliveira da Silva, para deliberarem sobre os pareceres aos seguintes projetos. Projeto de lei 15/2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções para a celebração do contrato de consórcio público entre CONIAP e o município de Canhotinho e de outras providências. E o projeto de resolução 17/2025
de autoria do vereador Roberto Capivira, concedendo utilizada a audiência ao senhor Severino Capitolino de Souza Pajeú, apresentado na Secretaria Legislativa desta Casa no dia 9 de setembro de 2025. O projeto de lei 15/2025 foi apresentado na Secretaria desta Casa na manhã deste dia, com regime de urgência urgentíssimo. O projeto de lei 15/2025 está em conformidade com os termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, bem como da Lei Federal 11.107/2025, regulamentada pelo Decreto 6.017/2007 e dos modos da Lei Federal 11.107/2005. O projeto de resolução 17/2025 está em conformidade com o regimento interno desta Casa. Portanto, as matérias analisadas por esta comissão estão aptas a serem discutidas e votadas pelo plenário desta Casa Legislativa, estando de acordo com as legislações vigentes e com a lei orgânica municipal e com o regimento interno da Casa, dando assim os pareceres favoráveis às suas aprovações. Nada mais a tratar, presidente deu por encerrada a sessão. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Canhotinho, em 9 de setembro de 2025. Obrigado, Sara. Damos início nesse momento ao grande expediente, artigos 75 a 81, comunicação de assuntos de livre temática. Nesse momento eu concedo a palavra aos colegas, caso queiram fazer uso dela. Não havendo aqui quem faça uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia, discussão e votação de matérias submetidas ao plenário, súmula das matérias. Em única discussão e votação, o projeto de resolução 18/2025, de autoria do vereador Robertinho de Paquevira, concedendo o título de cidadão canhotiense ao ilustríssimo senhor Severino Capitolino de Souza Pajeú. Envio o projeto de resolução para discussão. Gostaria de falar alguma coisa, Robertinho? Não havendo o que discutir, já está em votação. Projeto de resolução 18/2025, de autoria do vereador Robertinho de Paquevira, concedendo o título de cidadão canhotiense ao ilustríssimo senhor Severino Capitolino de Souza Pajeú, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento, em única discussão e votação, a indicação 43/2025, de autoria do vereador Robertinho de Paquevira, a prefeita Sandra Rejane Lopes de Barros, solicitando para que seja construída a cobertura das arquibancadas do campo de futebol Rosão, na sede do município. Envio a indicação para discussão. Chegou aí, não? Vê agora, chegou? Não havendo o que discutir, já está em votação. Indicação 43 de 2025, de autoria do vereador Robertinho Paquevira, solicitando que seja construída a cobertura das arquibancadas do campo de futebol Rosão, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento, coloco o projeto de lei em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 15/2025, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções para a celebração de contrato de consórcio público entre CONIAP e o município de Canhotinho e da outras providências. Já está em discussão. Não havendo o que discutir, também já coloca em votação. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 15/2025, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções para a celebração de contrato de consórcio público entre CONIAP e o município de Canhotinho e da outras providências, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Nesse momento, redesigno a próxima reunião para daqui a 30 minutos. Boa noite, um abraço e até a próxima.